Bem-vindo, bem-vinda. É, eu, eu, eu sempre procuro trazer aqui, diante das reflexões que eu vou fazendo, as leituras que eu vou fazendo, as coisas que eu vou lembrando da minha trajetória, da minha vida, eu me deparo com as realidades que eu vou lendo, que eu vou estudando, e vou entendendo que eu posso, cada vez mais, ir crescendo com aquilo que eu leio, somando a minha vida. Eu não tenho que descartar a minha história, eu não tenho que descartar as minhas vitórias e as minhas derrotas. Eu preciso entender que eu aprendo cada vez mais com as coisas que acontecem e passam na minha vida. Eu acho que eu já disse aqui para você que antes da pessoa que eu me casei, a Roberta, eu tive duas pessoas que eu namorei. Quando eu olho para as duas pessoas, para essas duas vidas, essas duas mulheres, e eu consigo entender que eu carrego coisas que elas me ensinaram, isso me torna alguém fiel a esse tempo, fiel à minha história, fiel a aquilo que me foi transmitido por essas pessoas. E por que eu considero isso valioso? Eu considero isso valioso porque se eu não tivesse passado pela vida dessas duas pessoas, essas duas pessoas não tivessem passado pela minha vida, talvez hoje eu não seria o homem que eu sou. Talvez eu não seria o marido que eu sou. Talvez eu não seria o pai que eu sou. Talvez eu não teria o entendimento da vida da maneira que eu tenho hoje. Então, como que eu preciso olhar para essas duas realidades que eu vivenciei e ser fiel a isso? Eu preciso ser fiel, olhando para aquilo que me aconteceu, por escolha minha, por liberdade minha, eu experimentei viver essas realidades, sendo as coisas positivas ou sendo as coisas negativas. E aí eu hoje chego à conclusão que essa trajetória, isso que eu vivi com essas duas pessoas, foi de suma importância para a minha vida. Por que eu estou te dizendo isso? Porque diante desse tratado que eu estou lendo, que fala sobre as virtudes, ele traz uma visão da virtude da fidelidade, e ele conta uma história interessante que eu me deparei com essa história. Eu falei assim, isso aqui é importante para que eu seja fiel à minha história, e sendo fiel à minha história, eu vou entender o que é ser fiel, por exemplo, a um casamento, ser fiel a alguém, ser fiel a uma realidade. Ele conta no livro que uma amiga dele divorciada, ela conseguia ser fiel àquilo que ela viveu com o ex-marido. Como que ela conseguiu entender essa questão da fidelidade? Ela não queria renegar aquilo que aconteceu para que ela entendesse o fruto do que ela aprendeu junto a esse cara. Então fez com que ela entendesse que, sendo fiel àquilo que ela aprendeu, ela poderia fazer com que essas realidades servissem para ela viver bem a vida dela e não ficar somente amarrada àquilo que era negativo, mas sendo fiel até mesmo a essas coisas, aprender com aquilo para ser fiel às outras coisas. E aí eu fui entendendo que dentro da minha história, né, e isso é um entendimento meu, não sei se isso pode servir para você, mas isso é um entendimento do que eu fui lendo. Dentro da minha história, eu entendo que, sendo fiel àquilo que eu vivi com outras pessoas, que foi bom, isso pode me tornar melhor. Para que, ao encontrar-me com outras pessoas, ou, por exemplo, nessa vida amorosa, ao me encontrar com a minha namorada e minha esposa hoje, eu pudesse trazer fielmente as coisas que eu aprendi com outras. O que as pessoas, às vezes, né? E não é que as pessoas, às vezes, não posso usar esse termo porque cada um tem uma história. Mas o que me parece que acontece com muitas pessoas? Por que as pessoas são infiéis? Por que as pessoas acabam se inclinando a voltar, por exemplo, a
relacionamentos antigos, ou até ficar presas a relacionamentos antigos, não conseguir se desvincular de tais pessoas. Porque quando você lembra do que foi bom com uma pessoa do passado, você não consegue, e de fato não é só você não consegue, de fato é algo desafiador fazer essa distinção. Você lembrar do que você viveu com uma pessoa no passado é uma coisa. Agora, você querer resgatar aquele tempo que não vai voltar mais é outra. O que eu vivi de bom com essas duas ex-namoradas antes da minha namorada e esposa, a Roberta, foi algo que me construiu. Eu lembro, e eu, graças a Deus, tenho memória. E aqui ele fala também que fidelidade é memória. Fidelidade, ela é incutida naquilo que, para nós, passa na nossa cabeça, vai passando na nossa cabeça. Então, conforme a gente tem uma vida, muitas coisas vão se passar na nossa cabeça. Por quê? Porque nós convivemos com muitas pessoas, nós atravessamos e fomos atravessados pela vida de muitas pessoas. E aí ele traz esse conceito de que fidelidade também é aquela questão da memória. Eu consigo ser fiel àquilo que eu me recordo. E você se recordar de pessoas é uma coisa. Agora, você querer resgatar aquele sentimento, querer resgatar aquela emoção do momento, você querer resgatar isso, não necessariamente vai te fazer bem. Fazer essa distinção do que você viveu de bom com uma pessoa no passado, há anos atrás, e entender o que você está vivendo hoje, vai te dar a possibilidade de, sendo fiel às coisas que você viveu com aquela pessoa, sendo positivo ou negativo, você entendendo a fidelidade a essas realidades e saber que essas realidades construindo em você uma pessoa melhor, vai te fazer entender que você sendo fiel à pessoa que você está agora... Meu filho está aparecendo aqui. O que foi, filho? Oi? Pode me deixar? Eu já vou te dar lá. Espera lá um pouquinho, papai já vai lá levar para você. Apareceu um aqui. Então, assim, sendo fiel ao que eu vivi com essas duas pessoas antes de me casar, me faz entender que eu me torno melhor a partir daquilo, a partir da fidelidade que eu tenho ao que eu aprendi com essas pessoas. Não é que eu queira resgatar e voltar a estar com elas, mas eu aprendi com elas. E eu preciso ser fiel a esse aprendizado para entender o que eu preciso ser para minha esposa hoje. Por que hoje eu consigo entender a força da fidelidade? Quando eu fui lendo aqui, eu fui pensando assim, caramba, ele diz assim, ó, que o amor se aplaque ou decline, é sempre o mais provável. E é bobagem afligir-se com isso. Mas quer se separe, quer continue a viver junto, o casal só continua sendo casal por sua fidelidade ao amor recebido e dado, ao amor partilhado e à lembrança voluntária reconhecida desse amor. Eu recebi amor das pessoas que eu me relacionei. E eu amei. Portanto, olhar para minha esposa hoje e querer me dedicar inteiramente a ela é porque eu experimentei de outras pessoas. E hoje eu consigo olhar para essas pessoas, amá-las, querendo bem a elas. E amor aqui eu digo esse amor ágape, não é o amor eros, não é esse amor que eu queira possuí-las, mas é um amor de quem quer bem, como eu quero bem a você, como eu quero bem ao ser humano, como eu quero bem a outras pessoas. Querer bem, essa relação interpessoal de você olhar para uma pessoa e querer o bem a ela. E virtude é isso, é você querer o bem, você pratica, se esforça para ser uma pessoa boa, para querer fazer o bem ao outro. E a fidelidade aqui, ela não está ligada somente a você ser exclusivo de alguém. Obviamente que eu sou exclusivo na totalidade para minha esposa
porque eu quero, porque eu escolhi isso. Mas existem amigos que eu sou fiel, existem realidades que eu sou fiel no trabalho. Eu tenho procurado ser fiel com você aqui, trazendo um conteúdo que te faça pensar como eu estou pensando, que te faça querer refletir de maneira mais profunda sobre a sua vida como eu estou refletindo, que te faz querer enfrentar as realidades de uma maneira que você, se deparando com as suas fragilidades, você não fuja das realidades, mas que você encare. Por quê? Trazendo isso aqui agora, pode vir à sua memória de coisas que você viveu com pessoas no passado, de coisas que você viveu com pessoas há anos atrás, e você diz assim, eu não quero nem lembrar mais disso, eu não quero voltar mais nisso. Só que isso te faz não querer enfrentar o que foi difícil, porque você viveu coisas boas, você depositou expectativas e aquilo não teve sucesso. E o fato de não ter tido sucesso faz você criar uma repulsa. Só que criar essa repulsa não te faz pensar no que você aprendeu ali. Você aprendeu muita coisa. Quando você olha para as situações passadas e você não é fiel àquilo que você aprendeu, você fica travada naquele sentimento, naquele pensamento, naquela história negativa e não consegue se abrir ao novo. E aí você acha que sempre, né, não só você, mas passa pela cabeça humana a lembrança dessas realidades e você pensa assim, se no relacionamento que eu tive, se numa amizade, num namoro, num casamento que eu tive, eu passei por isso, não faz sentido eu me relacionar com outra pessoa porque eu posso vir a passar pela mesma coisa. E não necessariamente isso vai acontecer. À medida em que eu fui entendendo que ser fiel vai muito além do que não trair, né? Eu não, entenda que eu não estou falando aqui que é para você trair, né? Nem eu quero trair minha esposa, longe. Eu quero ser fiel à minha esposa até morrer, né? A minha decisão depois que eu me casei é ser fiel à minha esposa até morrer, sendo sincero com você, sem querer exigir isso de ninguém. Há poucos dias eu estava na missa, o padre falou assim, ó, quando você quiser viver uma vida próxima de Deus, profunda com Deus, viva e não exija de ninguém. Então, eu não quero exigir nada de ninguém. Mas eu quero trazer aqui a reflexão que eu faço e transmitir para você aquilo que eu experimento. Hoje, o meu empenho é em ser fiel à minha esposa, ser fiel à nossa família. Então, aqui quando eu trago essa realidade, passou aqui por dentro, está passando aqui por dentro. E eu estou desenvolvendo essas ideias aqui, trazendo para você também pensar naquilo que você passou e naquilo que você está vivendo agora. Seja fiel sim, mesmo que você tenha lembranças negativas, mas seja fiel àquilo que você aprendeu. Seja fiel às suas ideias, seja fiel às suas convicções, seja fiel aos seus valores. Mesmo que a pessoa que você se relacionou ou a pessoa que você se relaciona não seja fiel, seja você fiel. Porque a fidelidade, quando você é fiel a outra pessoa, é porque você também é fiel aos seus valores. Eu me torno fiel não só aos outros. Primeiro, eu sou fiel a mim mesmo. Eu sou fiel por exemplo, a sustentar essa fidelidade que eu trago para você, que eu desejo viver diariamente. Eu sou fiel àquilo que eu aprendi dos meus pais, eu sou fiel àquilo que eu aprendi de outras pessoas que eu me relacionei, sendo amigos, sendo relacionamentos amorosos, sendo outro tipo de relacionamento com trabalho. Eu sou fiel, por exemplo, ao trabalho, porque eu já fui fiel a outros tipos de trabalho. E hoje eu vou ganhando, eu posso dizer, repertório para entender melhor o que é o trabalho. E quanto mais eu sou fiel a isso, quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou sendo fiel, mais eu vou aprendendo, mais eu vou sendo fiel, e melhor profissional eu vou me tornando. Assim também nas relações interpessoais. E assim, ele traz uma ideia aqui que eu achei fantástica. Ser fiel às suas ideias não é ter uma só ideia. Nem ser fiel em amizade supõe que tenhamos um só amigo.
Fidelidade nesses domínios não é exclusividade, ou seja, ele traz aqui o domínio da amizade, o domínio da ideia, o domínio da fidelidade, da amizade. Ele fala aqui da amizade, das ideias, né, que a gente pode ser fiel às nossas ideias, mas também não significa que isso seja uma exclusividade, porque hoje eu tenho a ideia de que a fidelidade ao meu casamento ela é importante. Mas essa é a minha ideia. Isso não significa que eu tenha que ser fiel à ideia dos outros ou que eu não possa ser fiel à ideia dos outros. Por eu ter a ideia de fidelidade, não significa que essa ideia seja exclusiva, mas que essa ideia norteie a minha vida para que eu consiga corresponder àquilo que é o meu valor, aquilo que é o que eu acredito. Eu acredito nisso. Mas isso significa que eu tenha que incutir isso na cabeça das pessoas? Não, tem gente que não acredita, tem gente e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque a pessoa pensa diferente. Agora, eu não tenho que me enquadrar em ideias que não sejam as que eu quero viver. Eu não tenho que ser fiel àquilo que as pessoas querem empurrar minha goela dentro. Muitos de nós, muitas pessoas, né, me parece que quando elas estão tão envolvidas afetivamente, emocionalmente, é como se perdesse o sentido do que é ser fiel. Por que acontece a traição? A traição, ela não acontece por causa da fidelidade. Isso que eu queria que você entendesse uma coisa. E esse raciocínio aqui, eu já vou lá já. Espera só um pouquinho, papai já vai lá. Espera só um pouquinho. Eu queria que você entendesse aqui o seguinte. Quando uma pessoa trai, não é que a pessoa se esqueça do marido, não é porque a pessoa se esqueça da esposa. A traição, ela acontece, não é porque a pessoa ela quer voltar atrás daquilo que ela prometeu no casamento, ou daquilo que ela prometeu no namoro, ou daquilo que ela prometeu no noivado, ou daquilo que ela prometeu na amizade, ou que prometeu no trabalho, ou que prometeu na profissão. Não é isso. Quando a pessoa viola aquilo que ela se comprometeu, ela viola por questões afetivas, emocionais. Quando a pessoa está tão envolvida, por isso que é um risco uma pessoa casada se envolver afetivamente com uma pessoa solteira ou com uma outra pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa. O grande risco de uma pessoa se envolver afetivamente, emocionalmente com alguém que não seja o seu marido, não seja sua esposa, não seja seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, se você não canalizar as suas forças, se você não canalizar os seus afetos, se você não canalizar os seus pensamentos, se você não canalizar as suas prioridades para a pessoa que você está se relacionando, a tendência humana é se envolver facilmente. Você e eu temos a facilidade de envolvimento emocional, psíquico e afetivo. Então, quando acontece uma traição, não é aquela pessoa fala assim, eu quero ser infiel. Não, é a adrenalina do momento. É aquele sentimento de curiosidade. Isso demonstra uma imaturidade afetiva. A pessoa que não tem a afetividade consolidada, a afetividade madura, ela sente e age pelos sentimentos. Ou seja, se torna algo animalesco, se torna algo impulsivo, porque ela não sabe governar os seus sentimentos. E o fato de não saber governar os seus sentimentos, ela fica cega, ela se esquece pelo momento, e é no momento ali. Ela fica só
vidrada no prazer. E o fato de ficar vidrada no prazer, ela se esquece. O prazer desmedido, o prazer desenfreado, ele faz o ser humano perder a memória. Por que muitas pessoas viciadas em sexo, elas querem cada vez mais? Por que um marido, uma esposa viciada em sexo, eles não se contentam com o ato sexual? Por conta do vício, por conta das imagens, por conta do nutrir-se com pornografia, de conversas. Isso vai tirando o senso de fidelidade, não pela fidelidade, mas pela falta de domínio das suas emoções, dos seus afetos. E aí a pessoa, de fato, é como se ela gerasse nela um esquecimento, gerasse nela uma amnésia. O prazer, ele é muito bom ter prazer. Mas o prazer, ele precisa ser comedido. O prazer não só pelo sexo, mas pela comida, por aquilo que você vê, né? Por aquilo que você ouve. Talvez, se você começar a olhar para a sua vida, olhar para os pormenores da sua vida e perceber como que você reage nos momentos de prazer, você vai começar a se policiar e entender assim: caramba, eu estou me deixando levar muito por isso, Isso pode trazer para mim possibilidades de me desmedir. Pode me trazer possibilidade de me desenfrear. Aí você vai começar a ter atenção, principalmente se você é uma pessoa casada ou casado, você vai começar a prestar atenção no que você faz quando você encontra uma pessoa que você gosta. Uma pessoa que você tem afeto, uma pessoa que você é emocionalmente ligada, pessoas que você encontra no trabalho, pessoas que você encontra na faculdade, pessoas que você encontra no curso, pessoas que você encontra na escola, pessoas que você se encontra constantemente, e como que você reage diante dessas pessoas. Com aquele que você ama, que você já está casado ou casada, você já sabe, às vezes bate aquela frieza, não é aquela coisa constante, tem hora que você precisa, tem hora que acontece a ondulação das emoções, dos sentimentos, isso é extremamente normal. Mas perceba como que você se comporta nessa realidade, para que você, entendendo o que é fidelidade, você não vai buscar ser fiel somente pela lei, mas você vai ser fiel pelo entendimento do que é fidelidade e pelo entendimento do que é o governo das suas emoções, dos seus afetos, para que você entenda o que é ser uma pessoa comedida e não vá se deixando levar por qualquer coisa que possam gerar o esquecimento em você do que é a fidelidade. Obrigado pela sua atenção. Hoje o vídeo se estendeu alguns minutinhos a mais, mas deixa aqui o seu comentário e o que você conseguiu compreender daquilo que eu trouxe, porque é muito valioso para mim trocar com você. E essa troca vai fazer a gente crescer ao longo dos vídeos que eu for trazendo aqui. Grande abraço para você, até mais, fique com Deus e nos encontramos em um próximo vídeo. Valeu!